Se você chegou até esse vídeo, essa carta da força traz uma mensagem para você, aproveitando a energia do portal 8 do 8, pedindo que a gente se conecte com o nosso equilíbrio, com o nosso poder, poder de ação, ligado muito ao nosso sucesso, daquilo que a gente deseja manifestar. Então, se você quer essa energia do portal, fique ligada, no que a gente pode fazer nesse momento para aumentar essa energia que já está reverberando, uma energia muito potente, Esse número 8, além de lembrar a carta da força, que traz a gente domando a si mesmo, não para eu fingir que eu não sou, aquilo que eu me tornei, mas para que eu seja uma pessoa equilibrada dentro das minhas escolhas, dentro das minhas relações, que eu consiga aproveitar essa energia desse 8, que é esse infinito, e que eu estou sempre em movimento, num movimento constante de crescimento, de empoderamento, de compreensão, de autoconhecimento. Então, quando eu entendo isso, essa carta ela só vem reforçar para a gente a importância de a gente estar equilibrado, em nós mesmos. Então, aqui, portal 8 do 8 vem trazer uma energia de sabedoria, que nos pede equilíbrio, como se despertássemos o nosso lado sábio, o nosso lado equilibrado, Esse símbolo do infinito que eu falei, ele traz essa energia desse movimento constante, como se estivéssemos em constante, melhor dizendo, em constante movimento. Esse movimento ele não acaba. Enquanto eu estiver aqui, nessa existência, nessa vida, eu vou de alguma forma estar em constante movimento, em aprendizado das minhas relações, no meu trabalho, com as pessoas que eu interajo ali, das experiências que a vida traz para mim. Então, você chegou aqui nesse canal chamado Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje aqui informações dessa energia, desse portal 8 do 8 para a nossa vida. O que a gente pode fazer para incluir no meu dia a dia, que eu possa de alguma forma aproveitar, essa energia desse dia com o mesmo número do mês, e o quanto isso é potente em determinadas situações, Como eu posso utilizar essa energia ao meu favor, tá? Eu trouxe umas informações aqui da página Diário da Bruxa, do Instagram. Eu gosto muito de seguir ela é muito mística. Além de ensinar tarô, ela fala muito sobre essas energias disponíveis pra gente. Então, eu trouxe algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ela fala o seguinte: esse portal, a gente vai ser convidado a entender que a sabedoria não é um destino. A sabedoria é aquela eterna busca do exercício que eu tenho no meu dia a dia de me compreender, de entender, De toda essa sabedoria que eu acesso na minha vida cotidiana, ela não é algo que eu vou almejar alcançar. Ela é algo que eu alcanço diariamente, Ela é como se fosse assim, ela não é o destino, ela é a jornada, Essa sabedoria, esse equilíbrio que eu tenho na minha vida. Essa energia também traz um pedido que a gente acesse a nossa versão madura, Como se eu aproveitasse para me desligar dos antigos padrões, da forma que eu respondi impulsivamente à vida, Como se fosse muito reativa a tudo que me acontece. Pede também que a gente busque um equilíbrio e serenidade na gente, deixando de confrontar, de disputar, de competir com o outro, entendendo que essa é uma corrida que eu corro a favor daquilo que eu quero, que eu corro a favor das minhas conquistas e não contra alguém. Eu tô aqui dentro das minhas demandas, das minhas emoções, então cada um também está fazendo isso na sua jornada, então não há uma competição. Há um eterno melhoramento de mim, Porque quando eu penso assim, eu também sei abraçar o meu lado que não é luz, o lado que ainda precisa de ser lapidado, Melhor dizendo. E aí ela traz umas dicas para hoje, para a gente não agir de forma impulsiva, para a gente usar as palavras com moderação e muito cuidado, principalmente com as pessoas que estão ali, à nossa volta, para a gente agir de uma forma mais sensata e madura por esses dias, de a gente controlar esse nosso lado mais explosivo, de entendendo que essa passividade, essa segurança, essa leveza eu trago em mim, e reflito isso para as pessoas. E, de alguma forma, começar a mentalizar. Eu trouxe até aqui uma dica de uma carta que você pode fazer se você se identificar. Como se você estivesse escrevendo uma mensagem para o seu eu do futuro. Então, essa carta vai ser datada com 8 de 8 de 2026. E você vai deixar essa carta guardada por um ano. E ali você vai colocar tudo o que você quer
é como se você já estivesse agradecida com tudo que você vai realizar. Então ali é como se eu já estivesse agradecendo cada bênção que eu tenho na minha vida. Mesmo que ela não tenha chegado na nossa vida, você vai agradecer como se já existisse. E aí você vai colocar essa carta no envelope e vai abrir no ano seguinte. E aí você vai ver quantas coisas você conseguiu manifestar dali. Existe muito contexto no nosso sonho, no nosso desejo, que eu não consigo manifestar, porque ela fica só no meu pensamento. Então, quando eu materializo isso no papel, eu de alguma forma estou dando andamento a isso, né? E aí, uma vez que eu olho para essa carta no ano seguinte, eu vou ver que aquilo que existia só na minha mente, primeiro foi materializado naquele papel, naquela folha, como se eu estivesse ali dando início à manifestação do que eu quero ainda realizar aqui fora. Mas primeiro eu preciso sair do mundo dos sonhos. E por isso que quando eu coloco no papel, eu já estou ajudando aquele desejo a se manifestar, né? Então é muito legal essa dica. Quem deu foi ela tem uma página chamada Jo Vidal Redesenhe Sua Vida. Então a página dela é Jo Vidal _ Redesenhe Sua Vida. Eu vou deixar aqui embaixo também com as informações, junto com o Diário de uma Bruxa, Diário da Bruxa, aliás, falando sobre esse portal, e a Jo falando sobre essa carta. Ela dá vários outros exercícios, quem tiver vontade, vai lá na página dela ver. Ela dá outros exercícios que você possa se identificar. Então aqui, a energia que a gente vai trabalhar nesse dia 8, então, quando a gente pensa no 8 como numerologia, a energia de ambição, de uma inclinação para o sucesso. Então a gente já está ali entendendo que a energia que está por aí, e é como se nós fôssemos uma grande antena, né? O que eu estou captando aqui, e já vou começar a mudar aqui na minha energia, é que a energia está vibrando para o sucesso, para o poder, para a ação. E quando eu me apodero, né, dessa energia, eu consigo então, vamos dizer assim, é como se eu aumentasse, deixasse ainda mais potente aquilo que eu quero realizar, né, os meus sonhos. No tarô de Marcélia, diferente aqui desse tarô New, o tarô de Marcélia, a carta 8 fala da justiça. E a justiça fala desse equilíbrio entre aquilo que a minha razão, né, diz para aquilo que o meu coração, né, almeja. Então, o equilíbrio dessas duas é como se fosse polaridade dentro de mim. Né? Aquilo que eu sei que eu preciso realizar com aquilo que de fato move a minha alma. E aí, essa carta da justiça traz essa energia de a gente buscar, né, equilíbrio entre a razão ali e aquilo que eu quero manifestar, que vier do meu coração, né? Essa busca desse equilíbrio. Aqui, essa carta da força, inclusive eu trouxe ela aqui pra gente ler. Aqui tem uma dica de autocuidado que eu gostaria de dividir com vocês, que fala o seguinte. Aqui fala assim: autocuidado. Depois de meditar sobre a carta da força, né, encontre uma ou duas imagens online que represente os seus desejos e emoções. Aqueles que você enterrou no seu subconsciente e que está aprendendo a fazer as pazes. Selecione essas imagens, coloque como papel de parede no fundo do seu celular e toda vez que você olhar para a tela, diga silenciosamente: eu te amo. E essas imagens ali, né, você olhando para essas imagens e falando essa palavra, é como se você lembrasse, né, se você fazendo esse ritual como se fosse um lembrete para que você seja gentil e amorosa consigo. Então essa energia dessa carta, na psicologia, nos diz que as nossas emoções negativas ou desejos intimidadores, nosso eu oculto, né, precisam ser incorporados, aceitos e não reprimidos. A força diz que todas as emoções e impulsos são oportunidades para me conectar com o espírito. O que você pode fazer nesse momento para responder a esse chamado do seu eu subconsciente a fim de se aceitar de forma plena? Faça as pazes com suas emoções e desejos e terá força para saltar para um futuro que você ama a si da maneira totalmente nova. Acaricie o leão. Então aqui, essa moça que está abraçada, né, com as suas feras, abraçada com seu ego, abraçada com seu medo, como se ela tivesse força de olhar para si mesma através dessa energia. Então, que você possa utilizar desse portal 8 do 8 para manifestar aquilo que você quer, que tenha sucesso. Se gostar da ideia de fazer a carta, escreva uma carta já agradecendo por todas as realizações que você já teve, mesmo aquelas que não começaram ainda. Coloque no envelope e date para 8 de 8 de 2026. Daqui a um ano você vai abrir e vai ver o quanto você caminhou. Então existe um sonho dentro de mim, eu coloco esse sonho no papel,
depois eu planejo sobre esse sonho, depois eu coloco as minhas ações e é muito difícil isso não se tornar realidade. Que possa chegar no mínimo no ano que vem eu estar ainda com tudo isso em andamento, mas aquilo de alguma forma se movimentando me traz uma energia de que eu estou fazendo algo por mim. Então aproveite essa energia. Quem gostar de fazer rituais com as velas, o ideal, sugestão da Diário da Bruxa, é fazer com velas azul ou branca. Se você gostar de ervas, aqui pede que você trabalhe com a lavanda, indica, né? Lavanda, camomila, melissa, alguns conhecem como erva cidreira, a sálvia, o sândalo e a hortelã. E aí pode pensar em banhos, pode pensar em chá, né? O que você tiver mais afinidade. As pedras, os cristais que você pode trabalhar é a selenita, o quartzo transparente, a lápis lazuli, a amazonita e a água marinha. Se você gosta de rituais, essas são as indicações dela para você trabalhar nesse portal do 8. Eu vou deixar aqui, volto a dizer, informação sobre o Diário da Bruxa e sobre essa carta e outros exercícios que a Jovidal Redesenhe Sua Vida está trazendo, tá? Eu vou buscar aqui as energias que estão disponíveis pra gente aqui nesse portal 8 do 8. Vamos ver o que vai ser aqui. Indicação desse anjo pro nosso dia, nosso portal 8 do 8. Aqui veio a pedra âmbar, falando o seguinte: para que você coloque os seus desejos nas mãos do divino. Respira fundo e ao exalar, você convide os seus problemas, aqueles pensamentos que não são desejados, coloque nas mãos do divino, para que de certa forma você encontre respostas e que sejam respostas que façam bem ao seu coração. Então aqui é como se estivesse falando aquela energia que eu disse sobre manifestar. Primeiro eu manifesto no meu coração, depois eu peço ajuda da espiritualidade para me ajudar de alguma forma a manifestar tudo isso que eu desejo, né? E de alguma forma ir colocando como se eu estivesse pedindo ajuda para o divino para ir me movimentando na direção desses sonhos que eu almejo realizar. Então aqui, mais uma vez, fala de desejos atendidos, fala, né, de uma energia de eu pedir ao universo, né, de eu não me contentar com aquilo que eu estou vivendo, que eu tenho, mas que eu comece a acreditar na realização desses sonhos. Vou tirar aqui uma carta do oráculo da deusa, desse portal 8 do 8. Aqui saiu a carta da deusa Sofia, falando sobre sabedoria, né? Que é uma das energias que a Diário de uma Bruxa, a Diário da Bruxa, falou sobre a energia desse portal. De a gente acessar a nossa sabedoria, como se nós acessássemos informações e energia de um eu equilibrado, de um eu maduro, né? Como se fosse uma versão plus minha, né? Que eu não precise mais estar vibrando energias que talvez eu tenha que deixar para trás, né? De aproveitar esse portal, mas que eu deixe para trás, né? De falas, de conceitos, de eu me depreciar por conta de não ter atingido determinada coisa, né? De eu não ter conseguido uma relação ou um estudo. Enfim, aqui pede que a gente tenha sabedoria. Aqui ela não está, né? Ela não está grávida, mas parece que aqui é um barrigão, como se ela estivesse gestando todo esse saber, né? Como se ela estivesse aqui inteira em si e gestando essa sabedoria que ela traz da ancestralidade, das experiências, das suas relações, né? De todas as dinâmicas que a pessoa viveu, né? Só que ela não tá. Aqui é uma grande taça, né? Que ela tá segurando. Então, que essa taça seja a taça da sabedoria, de a gente beber um pouco a cada dia, de compreender que a gente não vem esse mundo, a gente não nasce com isso tudo, né? Como se fosse, vou me atualizar aqui como um aplicativo, né? E vou obter todas as vantagens. Não. Cada atualização dessa tem a ver com as interações que eu tenho, tem a ver com as trocas que eu faço, tem a ver com a forma que eu vou enxergando e me adaptando à vida. Então, que a gente possa acessar nesse portal Tudo 8 essa sabedoria, né? De inclusive enxergar a gente numa melhor versão nossa, né?
Vou tirar aqui 8 cartas do tarô. 8 cartas aqui para o portal 8/8, para todos que chegaram até esse vídeo. As informações a gente pode acessar nesse portal. Aqui a carta 3 de paus. A carta da estrela. A carta da mulher dependurada. A carta do diabo. A carta 3 de copas. Carta 3 de ouros. Mais 2 cartas. A carta do julgamento. E a carta 9 de ouros. Aqui nessa ordem pra gente ler. Vamos lá. Essa carta, 3 de paus, tem uma pessoa, né? Se a carta 2 de paus, a pessoa está parada pensando sobre o que ela vai realizar, nessa carta 3 de paus, fala de uma energia que ela já está pronta para ação. Ela já está pronta para colocar em prática os planos e os desejos. E aí, em sequência, vindo a carta da estrela, fala o quanto esses desejos são motivos da minha oração, são motivos de eu pedir a espiritualidade que me guie até esses sonhos, né? E aqui é uma confirmação que vem de que é como se estivessem ouvindo os seus pedidos, estivessem ali atentos àquilo que você tem emanado à espiritualidade como desejos profundos. E mesmo que você não esteja visualizando isso, é preciso que você avalie toda essa situação, todo esse desejo, todos esses pedidos que você tem feito de uma outra forma. Quando eu fico presa a um formato de que as coisas não estão acontecendo para mim porque eu não mereço, eu entendo que tudo que eu faço, né, a medição do universo é se eu fiz por merecer. Só que existem situações que às vezes eu preciso colher para que eu me torne aquilo que eu desejo, sabe? É como se eu tivesse, é como se o universo tivesse dizendo assim, eu confio em você, eu vou te dar agora uma oportunidade boa, porque eu acredito que você tem total chance, né, de construir essa história, de você construir esse sonho. E aí, quando você não vê dessa forma, quando você vê tudo a ferro e fogo, ali, né, de uma forma até rígida, e você não olha isso de uma forma diferente, você não vê o que o universo tem colocado nas suas mãos, você não vê as bênçãos que chegam até você, né? Aí você pode falar, poxa, mas eu não tenho nada. Nós temos, no mínimo, a oportunidade a cada dia de sermos diferentes. Quando eu acordo todo dia, eu tenho ali uma possibilidade, né, de um papel em branco, de tudo que eu quero desenhar para mim, do que eu quero escrever e conquistar. Só que para isso eu preciso entender que esse tempo que o universo precisa para fazer as coisas vai diferenciar para cada um. E se você fica num contexto comparativo com a pessoa que está perto de você, com amigo, seu vizinho, os familiares, a sensação é que está todo mundo alcançando menos você. Mas isso é só um formato, né? Se você olhar para esse formato aqui, essa mulher está iluminada, entendendo que ela merece tudo. Só que dessa forma, é o universo pedindo que você olhe de um outro jeito. E aí, parte desse entendimento é você não se achar merecedor. É você achar que tem condicionamentos, medos, travas e coisas que o condicionam e aí que você não merece essa bênção. Como é que essa carta aqui do diabo combina com essa aqui? Você entendendo que você é tudo. Você é essa pessoa que tem fé, que reza, que pede, que estende a mão para ajudar alguém, mas que também é a pessoa que tem medo, que tem vícios,
né? E não é por isso que nós não somos valorizados. Eu não preciso ser perfeita para ser abençoada pelo universo. E esse condicionamento é um pensamento que você tem. E aí isso te impede de comemorar. Mas o que o universo está mostrando, o que tem disponível para você? Comemoração, brinde com as pessoas que torcem por você, com as pessoas que estão ali ao teu lado, né? Vamos dizer assim, no dia a dia, para que você seja vitorioso e a gente possa brindar. Aqui, essa energia é como se fosse um certo conflito, né? A carta 3 de ouros me traz uma energia de eu não compreender, né? Que existe ali uma certa competição, né? Uma certa... E aí você fala assim, mas às vezes, que competição? Às vezes com as outras pessoas, que parece que está todo mundo alcançando, menos eu. Então a carta 3 de ouros não é uma competição, né? É algo a ser construído, é uma colaboração. Essas pessoas que estão aqui na sua vida, elas não estão para competir, para ver quem é mais rico, que tem melhor trabalho, que tem a família mais sólida. Essas pessoas estão para te mostrar que elas estão com você juntas para construírem isso que você quer, né? Então aqui há um auxílio, né? Como se cada um estivesse fazendo a sua parte. E se você falar assim, poxa, mas eu tô sozinho, eu não tenho essas pessoas. Então isso aqui é sua mentoria espiritual, que está de alguma forma auxiliando, né? E aí o julgamento aqui parece que é você que se faz. É você que, de alguma forma, precisa equilibrar, né, a sua forma de enxergar as coisas e acessar o seu terceiro olho. De acessar essa informação que vem por meio da intuição, porque você é uma pessoa conectada à espiritualidade. E aí, quando você se permite, né, acessar essas informações, o seu julgamento, para você, ele é mais leve. Às vezes as pessoas pegam muito pesado consigo. E aí eu pergunto assim, o que você falaria para um amigo que está se cobrando demais, não se achando merecedor de um sonho, achando que não merece viver nada, né, que não faz por merecer? Você falaria que não, você é sim uma pessoa importante, especial, não se deixa bater, confia. Mas por que quando é a sua vez você não fala isso para você? Você se julga, né? Você pesa a mão. Então aqui me vem a energia de você entender e se abraçar nessas versões, de entender que você não precisa ser perfeito para ser abençoado pelo universo. Só de estar aqui você já é merecedor. E aí, se você não tiver a habilidade para esse desejo que vai chegar nas suas mãos, o universo está te dando, às vezes, a coisa antes de você, para você ir se desenvolvendo no caminho. Por isso que eu não posso me comparar e eu tenho que ter uma nova forma de enxergar isso. Porque se eu comparo a minha vida com outro, eu falo assim, não, mas o outro só alcançou quando o outro deu tal passo. Mas cada história é única. Às vezes você vai ganhar antes para você ir evoluindo no caminho. Às vezes o amiguinho tá lá do outro lado e ele vai se desenvolver e depois ele vai receber aquilo. Cada história é única. E aqui você precisa acessar a intuição daquilo que está para chegar no seu caminho. Então você precisa ter uma visão focada, mas o julgamento de não se julgar, de não se depreciar, porque esse condicionamento todos nós temos. Não tem ninguém aqui sem vício, sem medo, sem crenças, sem rótulos. Está todo mundo aqui lidando com alguma coisa. E aí, quando você entende e compreende tudo isso, a carta 9 de ouros me traz sempre energia de como se fosse uma colheita, né? Como se você tivesse agora eu entendo que eu preciso, né? Que eu tô aqui prestes a colher. Essa carta, inclusive, é a carta 8, né? Falando sobre essa energia, né? Colaborando com essa energia. A carta 8 de ouros fala de aquilo que eu me dedico, aquilo que eu pratico todo dia é o que vai determinar o sucesso de algo. Como se eu pensasse assim, cada dia que eu vou para academia, eu estou vencendo a minha preguiça. Só que eu não vou ver o resultado no dia seguinte, eu vou ver o resultado daqui a algum tempo. Só que esse tempo só vai chegar se todo dia eu for ali e praticar, e me dedicar, e investir. Então, se esse aqui eu estou falando de, por exemplo, vou pegar um exemplo. Eu quero começar um curso, né, de uma pós, de um mestrado, eu quero fazer uma nova faculdade. Eu estou pedindo ao universo, né, a espiritualidade que me ajude, né? E aí você chega lá e consegue, né? Agora eu estou inscrita lá para fazer o curso. Se você ficar se comparando, você não vai entender que a sua jornada é única. E esse trajeto da conquista dessa coisa vai vir enquanto você enquanto você se aprimora, enquanto você evolui e cresce. Então, não necessariamente todo mundo recebe as coisas depois de ter crescido. Tem gente que recebe durante o caminho. E você precisa acessar essa informação que você está recebendo porque você merece.
Às vezes eu acredito muito que a gente às vezes receba méritos até de outras vidas, né? Que às vezes por alguma questão eu não consegui naquele momento, eu venho aqui com esse mérito, com esse, vamos dizer assim, crédito com a espiritualidade. Só que eu preciso acessar essas informações no meu terceiro olho. Eu preciso escutar mais a minha intuição, de equilibrar, de não pesar a mão para mim, porque eu preciso olhar para as coisas desse modo diferente e não comparativo. E aí, quando eu entendo que eu posso receber, sim, as bênçãos do universo, mesmo não sendo esse ser perfeito que eu me cobro, eu vou poder celebrar com as pessoas que eu amo, né? E de alguma forma elas vão estar ali me ajudando, não só a brindar, mas a construir essa realidade que eu desejo, quero, e a espiritualidade está ali, me guiando e me dando essa possibilidade, essa oportunidade. E aí, de alguma forma, esse peso que você tem, desse auto-julgamento, ele precisa ser leve. Assim como você acolhe o outro, né, de você se dar palavras de tá tudo bem, vai chegar a sua hora, você tá fazendo um trabalho bom, admiro você. Aquilo que você falaria pro amigo, mas a gente não faz, né? A gente tá ali pesando, se chicoteando, né, a todo momento. Então, essa leveza, né, isso que vem aqui sendo pedido para você, é para que você encare a jornada sua como algo único, né? Não existe outra pessoa no mundo com a sua jornada, com aquilo que você veio aprender. Isso é pessoal, é intransferível. Então, se você fica se comparando, você vai sempre se achar menor, né? Que ainda falta. Só que alguns recebem depois, outros recebem antes, outros recebem durante o processo. E cada um vai ter uma história ali com a espiritualidade de como vai receber essas bênçãos, né? Isso tudo que hoje é um motivo de oração. Quais são os seus sonhos? O que você quer realizar, né? Vou tirar aqui 8 cartas do Lenormand pra gente ver se vem novas energias ou se vem algo colaborando com essa energia que já está na mesa, né? 8 cartas do Lenormand. A carta da Torre. A carta da Mulher. A carta do Anel. A carta do Homem. A carta da Cruz. E a carta dos lírios. Mais 2 cartas. A carta do chicote. E a carta do sol. O que acontece aqui? Aqui, inclusive essa torre, diferente dos outros decks, essa torre vem com a energia de nada está sendo derrubado. Eu só preciso subir até ela para ter uma visão de cima, para ter essa visão diferente do que eu estou tendo agora. Como se fosse uma possibilidade de eu enxergar tudo de cima, de um olhar mais espiritual para essa situação que eu estou vivendo, né? E aí esses medos, né, que talvez me mantiveram acorrentada, né, por muito tempo ali, travada, achando que eu não fosse merecedora de algo bonito, porque eu tenho pecados, porque eu também tenho um lado que não é bom, tá? A espiritualidade está vendo tudo isso. E isso não impede você de receber as suas bênçãos. Então, esse é um conceito que precisa mudar. O momento pesado de cruz fica para trás. Você não precisa mais carregar uma cruz pesada. O universo está trazendo para você uma aliança entre esse homem e essa mulher. Aqui é um casal. E mesmo que sejam, né, casais homossexuais, isso não importa. Existe aqui uma aliança com quem você gosta. Aqui você vê aqui uma carta de paus, aqui é uma carta de espadas. Não, essa aqui é de espadas, essa aqui é de paus e essa aqui é de copas, né? Esse homem vem com amor, uma oferta de parceria, trazendo essa aliança para essa mulher. E eles também estão de frente um para o outro, né? Isso é algo recíproco. Você tanto quer
essa parceria com essa pessoa e essa pessoa quer uma parceria com você. Uma aliança firme, abençoada, né? Que talvez, inclusive, possa envolver casamento. Né? Aqui também me traz essa energia. Só que existe essa necessidade de você olhar tudo de cima e entender que cada sofrimento que você passou teve um motivo. E agora você precisa deixar para trás esse momento de dor. A cruz ficou para trás. Não é necessário mais sofrer. Agora você vai aprender de uma outra forma. E quem vai determinar isso não é você, é a espiritualidade. Então entrega nas mãos do divino essa energia, esses medos, porque o que está para vir aqui é lírios e o sol. É uma nova possibilidade de harmonia, de paz, de clareza, né, de uma relação que vai trazer uma harmonia na sua vida. E não se questiona, porque se está tudo sendo visto a todo momento, está tudo sendo... inclusive os nossos sonhos estão sendo gestados. Então isso aqui é merecimento. Por que você vai se questionar se é só você abraçar e ser feliz? Então aqui eu preciso deixar esse fardo para trás, né? Para que essa união se faça, para que eu receba esse amor, essa completude, né, desse casal aqui, que está inclusive virado um para o outro, né? Como se as pessoas quisessem viver isso. Isso não é uma coisa só da sua cabeça. Ambas as pessoas sonham com isso, né? Só que essa necessidade, né, de ter certeza de que eu não sou essa pessoa, como se Deus, né, e a divindade não estivesse enxergando tudo isso, né, o divino enxergando tudo que eu faço de bom e de ruim. Só que aqui nada impede que você tenha essa bênção, que você receba esse presente, né? A carta aqui dos lírios também fala de algo espiritual. Então, quando eu vejo os lírios, né, numa leitura dessa, inclusive de energética, né, mais de portal, eu entendo que esse lírio, ele vem trazer para mim a harmonia dessa vida que eu sempre rezei, que eu sempre orei, que estava ali nos meus sonhos, né? Eu pedindo à espiritualidade que me ajudasse naquilo. E aí tá vindo para você. Então, para você se sentir merecedor dessa abundância que chega, você precisa olhar tudo isso de um outro jeito, entendendo que eles lá sabem de todas as coisas, não a gente aqui, né? Com o nosso ego, com os nossos medos, com a nossa incapacidade de aceitar certas coisas, mas que há, sim, atendimento, né, a um pedido que antes era só uma oração, um desejo do seu coração e que agora se torna realidade. Aqui, para quem gostou dessa leitura, se identificou com ela, não só essa parceria amorosa, né, mas de algo que vai vir para você, talvez no campo de trabalho, né, que vai trazer esse quase um casamento na vida profissional, né? Mas aqui fica muito forte para mim a energia de amor, né? De que o desejo dessa pessoa e o seu é de formar essa família, é de estarem juntas, né? Nesse vínculo próximo, nesse vínculo de família, né? As duas pessoas querem isso. Então, essa energia que fica aqui para esse portal 8 do 8, com tudo que foi falado na abertura, sobre a carta, sobre a energia que a gente pode trabalhar, aproveitando a energia desse portal, para ficar tudo ainda mais potente, tá bom? Desejo que essa leitura te leve para esse outro nível, para que você se veja de uma forma diferente, entendendo que a espiritualidade é perfeita. E mesmo que você não se veja assim, peça auxílio para saber receber esses presentes do universo, que se chega na nossa vida porque a gente tem total capacidade de realizar. Deixo um grande beijo para vocês, querido, um bom portal para todos nós.